alegria, com muita tristeza, com muita saudade, que estamos aqui juntos, reunidos para falarmos sobre um tema em que nenhum de nós gostamos de falar. Todos nós gostamos de falar de alegrias, de festas, de momentos de êxtases espirituais, mas ninguém gosta de falar de cruz. E hoje nós vamos fazer uma reflexão de como ser um verdadeiro amigo da cruz. Amigo da cruz? São Francisco tinha a morte por irmã, a irmã morte. Mas todo aquele que é consagrado a Nossa Senhora deve ter a cruz também como sua amiga, como seu amigo. Existe um santo francês por volta do ano de 1700 chamado São Luís Maria Grignon de Montfort. Era um homem muito piedoso, um homem muito santo, um homem que queria ter uma vida de intimidade, de fato tinha uma vida de intimidade com o Senhor. Mas ele não procurava outro meio senão a cruz de Jesus para chegar até Jesus. E São Luís Maria Grignon de Montfort, ele diz assim, que amigo da cruz é o nome mais brilhante que o sol, mais elevado que o próprio céu. É o nome sublime de Jesus Cristo, verdadeiro homem. É o nome inconfundível do cristão. Todos nós aqui somos cristãos porque cremos em Jesus Cristo, porque cremos na Santíssima Trindade. E São Luís vai dizer que todo aquele que é cristão deve carregar consigo também a sua cruz. O amigo da cruz é aquele que é escolhido entre 10.000 homens. Existem 10.000 homens e a partir daqueles 10.000 homens, Deus escolhe um para ser o amigo da cruz. Porque Jesus sabe que não é fácil ser um amigo da cruz. Nenhum de nós queremos ser amigo da dor. Queremos ser amigo da tristeza. Queremos ser amigo carregar um fardo pesado. Amigo da cruz é aquele que, tal como um rei poderoso e verdadeiro herói, vence o demônio, vence o mundo, vence a carne, vence a concupiscência do mundo. Pelo pecado nós aderimos e existe dentro de nós uma coisa chamada concupiscência, como uma planta que vai crescendo em direção à luz, em direção ao sol. Da mesma forma, quando nós nascemos e vamos crescendo, nós temos uma leve inclinação, uma leve deitadinha para o pecado. Ou vocês não pecam? Quem pecou aqui? Eu fiz essa pergunta ontem, mas a pergunta vai para hoje de novo. Quem pecou hoje, levanta a mão. Ave Maria, que pergunta, né, Bruno? Claro que eu pequei hoje. É óbvio. Amigo da cruz é aquele que leva a cruz de Cristo consigo, ou melhor, que é um outro Cristo. Hoje, sexta-feira santa, é o dia em que nós olhamos para a cruz de Jesus que está aqui no meio de nós, simbolizada por esta cruz, e olhamos para ela e devemos fazer a seguinte reflexão: por que Jesus morreu por nós? Um santo dizia assim: quando você vê uma cruz sem Cristo, não se espante, não se escandalize, porque aquela é a tua cruz, porque aquela é a cruz que você vai ser crucificado nela. Para alguns deve ser um escândalo ser crucificado,
Mas Jesus já morreu por todos nós. Jesus já padeceu, Jesus já sofreu. Jesus já se humilhou, já se escarneceu. E por que nós temos ainda que sofrer tanto, se o próprio Jesus já fez isso por cada um de nós? Ao lado da cruz de Jesus existiam mais 3 cruzes, 2 cruzes. Existiam 2 partidos, o lado esquerdo e o lado direito. A cruz, ela tem, meus irmãos, 2 lados. O lado direito é o lado estreito. O lado direito é o lado difícil. É o lado apertado, da porta estreita, do portal curto. É o lado que nós vamos sofrer. É o lado que nós vamos jejuar. É o lado que nós vamos rezar, que nós vamos nos humilhar. É o lado de sermos pobres. Não me refiro pobres financeiramente, mas pobres em espírito. Mas alguns não querem esse lado direito da cruz, eles querem o lado esquerdo, que é o lado largo, que é o lado grande, o da porta imensa de um portal que não tem tamanho. É o lado atraente, é o lado da sensualidade provocante. Aquilo que nós rezamos na nossa oração diária, no nosso devocionário. É o lado da alegria, é o lado que a gente come muito, é o lado que a gente bebe muito, que a gente se diverte. Não sei se na sua vida você já teve alguma tristeza, já padeceu algum sofrimento, já teve algum momento em que olhou para Jesus e disse: Senhor, tu não está olhando para mim. Aonde tu estás, Jesus? Santa Teresa, um dia, ela passou 3 dias intensos de uma luta espiritual dentro de si. E quando foi no 3º dia, finalmente Jesus apareceu para ela e ela dizia: Senhor, onde é que tu estavas? E o Senhor respondia: eu estava dentro de ti, te dando força para que você não caísse na tentação. E quantas vezes nós passamos por dificuldades, nós passamos por provações e nos perguntamos: Jesus, onde é que o Senhor está? É claro que o Senhor está dentro de nós, meus irmãos. É óbvio. Com toda a certeza nós podemos declarar isso. Então, qual dos 2 lados nós estamos? Qual dos 2 partidos nós estamos? De que lado eu quero servir ao Senhor? Do lado direito ou do lado esquerdo? Mas para seguir a Jesus é necessário uma coisa. Olhe aí para a pessoa que está do seu lado e diga assim: meu irmão, se você conhecer, pode até dizer o nome dessa pessoa. Diga com fé: Fátima. Pode dizer com fé: Dona Cleonice, eu quero, repitam comigo, eu quero que você morra para o pecado, morra para a ruindade, morra para o pensamento mau, morra para a safadeza também, para a ruindade. Para seguir a Jesus é necessário renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir ao Senhor. Se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz. Jesus não disse: se alguém quer me seguir, pegue a sua cruz, dê uma sacudida nela, joga ela para trás e venha me seguir, porque a vida de Jesus é só festa, sombra e água fresca. Jesus prometeu nos dar muito mais, com muita tribulação. Com muita tribulação. Uma vez um fundador de uma comunidade pregava e dizia assim: meus filhos, diziam para os seus filhos espirituais, tomem cuidado. Se vocês chegarem um dia nas suas comunidades, nas suas paróquias, nas suas casas, na sua família, e se você vir que está tudo ótimo, tudo beleza, ninguém está brigando,
Está todo mundo em paz, feliz. Tome cuidado, porque o inimigo de Deus já entrou. Quando Jesus está tomando conta da nossa vida, quando é a Virgem Maria que conduz a nossa história, não pense que vai sumir toda a tristeza e toda a dificuldade. Muito pelo contrário, a tribulação vai aumentar. A tribulação vai aumentar cada vez mais, porque é no fogo que se prova o ouro e a prata. E São Luís vai dizer: como estão longe os orgulhosos, os sábios do mundo, os intelectuais, os arrogantes, os vagabundos, os devotos vaidosos. E eu me colocava nesse patamar. O que será que eu sou? Será que eu sou vaidoso? Hoje uma pessoa chegou para mim, ela não está aqui, eu acho. Está aqui não. Chegou e disse assim: você é muito orgulhoso, Bruno. Você é muito vaidoso. Você só pensa em você. E eu fiquei triste, né? Claro, ninguém quer ouvir isso, né? E aí eu parei para refletir. Ela não está aqui não mesmo, não. Mas eu agradeço a Deus por essas palavras, dessa minha irmã de comunidade. Porque a partir dessas palavras dela eu pude ver o quanto eu sou vaidoso, o quanto eu sou orgulhoso, o quanto eu sou prepotente. A consagração à Nossa Senhora, quando faz parte da nossa vida, também faz parte de uma coisa chamada conhecimento de si mesmo. E eu nunca vou me conhecer estando sentado na minha casa de perna para cima. Eu costumo dizer, antes de eu vir para a comunidade, eu me achava a melhor pessoa do mundo. Mas depois que eu vim para a comunidade, comecei a ter uma vida fraterna, né, Luiz? Eu vi que eu não era a melhor pessoa do mundo. Eu vi que eu não era a pessoa mais legal, não era a pessoa mais simpática, não era a pessoa mais extrovertida, não era a pessoa mais inteligente. Mas tudo isso passou a partir de um conhecimento de mim mesmo, de tomar a minha cruz e seguir a Jesus. Então olha mais uma vez para o teu irmão e diz assim: ei, toma a tua cruz, mas é a tua cruz e não a do outro. Às vezes a gente olha para a cruz do outro e diz assim: ah, a cruz de Ingrid é muito maneirinha, a cruz de Ingrid é muito leve, parece que é feita até de cano de PVC. Mas a minha não. A minha é feita de madeira jatobá, pesada, IP. E a gente olha para a cruz do outro e ainda acha que o outro é mais santo do que nós, por carregar talvez uma cruz mais leve ou uma cruz mais pesada, não sei. Meus irmãos, Jesus ele calculou, Sheila, a sua cruz de acordo com o seu porte. Ele calculou a altura, ele calculou cada diâmetro, calculou a espessura, o peso, a altura, a profundidade da cruz. E um dia, depois que Jesus calculou tudo isso, entregou a cruz a Chiquinho. E aí Chiquinho foi carregar a sua cruz. E ele viu que a cruz dele estava muito pesada. Ele estava muito cansado. E no caminho ele foi cortando a sua cruz, né? Alguns até conhecem essa historinha. E foi cortando a cruz. E foi cortando. E foi cortando. Ai, tá muito pesada. Cada vez que ele ficava mais cansado, ele cortava mais um pedaço, que era para ele conseguir chegar ao final de onde ele queria chegar. E aí quando chegou num determinado ponto, ele teria que fazer o quê? Para chegar até o outro lado, atravessar um grande abismo. E aquela cruz era a medida exata daquele abismo para que ele pudesse atravessar. E como ele tinha cortado a cruz, ele não pôde chegar. E para chegar ao céu, nós vamos usar essa cruz que Jesus nos deu. Ah, minha cruz é muito pesada porque meu marido bebe muito, porque minha mulher é muito chata, compra as coisas demais, gasta demais, porque meu filho quando chega deixa tudo revirado, porque minha namorada quer me controlar, porque minha mãe bate em mim. Mas essa foi a cruz que o Senhor nos confiou. Essa é a cruz que Jesus sabe que nós vamos conseguir carregá-la.
São Luís Maria Grião de Montfort vai nos exortar: tome a sua cruz e não a cruz do outro. Não invente de sacudir a cruz, não. Não invente de reduzi-la, de cortar, de trincar, de lixar para ver se fica algumas gramas mais maneiras. Pelo contrário, leve-a bem com a mão erguida. São Luís, ele na sua oração dizia: eu levo o rosário na mão esquerda e o crucifixo na mão direita, e os sagrados nomes de Jesus e a Virgem Maria no coração. E aí nós temos vergonha de carregar a nossa cruz. Quando eu me consagrei a Nossa Senhora, no primeiro dia que eu cheguei na escola de Cruz da Unidade, foi um grande impacto. Acredito que na vida social de todo mundo seja um grande impacto quando você chega de cruz, né? E aí as pessoas começaram a comentar: vixe, como o Bruno está diferente. Eu tinha um comportamento, apesar de ser da igreja, eu tinha um comportamento diferente, né? Mas depois que eu me consagrei a Nossa Senhora, parece que tinha um reloginho na minha cabeça que quando eu pensava em fazer algo de errado, aí apitava. E a partir daquela cruz que eu tomei, a cruz da unidade, que eu a coloquei no meu pescoço e disse: Jesus, eu estou aqui para carregar a minha cruz. Aí Nossa Senhora veio em meu auxílio. Nossa Senhora não é aquela que vem cortar nem serrar a nossa cruz, mas eu costumo dizer, é aquela que vem colocar, Margarida, uma almofadinha para que a gente carregue a nossa cruz. É aquela que chega perto de nós e vai com um paninho enxugar o nosso suor, a nossa lágrima. É aquela que quando chega mais na frente nos traz um copinho d'água de coco, geladinho, refrescante, para saciar a nossa sede. Nossa Senhora está sempre para nos auxiliar a carregar a nossa cruz. Por isso, meu irmão, tome a sua cruz, seja ela qual for, seja qual dificuldade você esteja passando, seja qual dor você esteja sentindo nesse momento, nas costas, na junta, na cabeça, nos pés, no ombro, seja lá onde for, toma a tua cruz e segue a Jesus. Nas provações, procuremos evitar o orgulho. A gente pode olhar para outra pessoa e dizer assim: ai, minha cruz é enorme. Tá vendo? Minha cruz é grande demais e eu consigo carregar. Minha cruz é gigantesca, mas não tem problema não, eu consigo levar. E a gente sai dizendo para todo mundo que a nossa cruz é grande. Minha cruz é grande, e minha cruz é grande, é maior do que a sua. E o orgulho vai tomando conta, e a vaidade vai entrando, e a prepotência vai comendo tudo por dentro. Cuidado para não julgar que a sua cruz é enorme e que você foi privilegiado por Deus pela sua fidelidade. Se eu perguntar aqui, quem é fiel a Deus? Não precisa levantar a mão não. Mas se formos medir a nossa fidelidade, quanto será que ela está medindo hoje? 10%? 20%? 30%? 50%? 100%? Não importa. Importa ser fiel a Deus. Se eu for fiel no pouco, Deus vai me confiar mais. Deus vai me confiar mais coisas para que eu seja mais perseverante, para que eu seja mais fiel a Ele. E neste dia, é o dia em que nós fazemos memória, junto com toda a igreja, o dia da paixão do Senhor. O dia em que Jesus foi crucificado, foi morto, foi sepultado. Então eu convido meu irmão neste momento a você fechar um pouco os teus olhos e refletir se eu e você é verdadeiramente um amigo da cruz. O que é que falta para eu ser amigo da cruz? O que é que está faltando para que eu tome a minha cruz
e siga Jesus. O que é que está faltando para eu olhar para a minha cruz e dizer: Jesus, obrigado pela cruz que tu me destes, porque é esta cruz que eu vou conseguir chegar até o céu. Jesus nesta noite sofre, Jesus chora e Jesus morre. Sou amigo da cruz, cantemos juntos. Sou amigo da cruz, sou amigo de Jesus, sou amigo da cruz, Sou amigo de Jesus, sou amigo de sou amigo da cruz, sou amigo da cruz, sou amigo de Jesus, sou amigo de Jesus, sou amigo da sou cruz. amigo da cruz, sou amigo de Jesus. Que neste momento aqueles que desejarem se posicionarem diante desta cruz que está aqui no meio de nós, fazendo alusão àquela mesma cruz de Jesus que estava lá no Calvário, em que o Senhor foi crucificado, foi morto, foi flagelado. Se você desejar, pode ir ficando de pé, pode ir se aproximando da cruz de Jesus enquanto nós vamos rezando. E lá estava o Filho do Homem. Jesus estava coberto de sangue. Jesus estava com tantas contusões, com tantas feridas, com tantos arranhões, tantas chagas, tantas pisadas, tantos machucados. Quantas cuspidas o Senhor levou nesta noite. No ombro e nas costas de Jesus, dava para ver os seus ossos, dava para ver as suas feridas e a lã e o tecido que envolvia o corpo do Senhor. Como um escapulário ainda estava grudado em algumas feridas, e essas feridas estavam ressecadas. Essas feridas estavam abertas. O sangue estava preto, já estava necrosado aquela parte da chaga de Jesus. Então os soldados chegaram e arrancaram esta última faixa de Jesus. Arrancaram esse pano que Jesus estava envolto só na sua cintura. E Jesus, ele curvou-se, cheio de contusões, cheio de vergonha. E como estava a ponto de cair sob as mãos dos carrascos, sentaram Jesus sobre uma pedra e puseram a coroa de espinhos na sua cabeça. Imaginemos, meus irmãos, este momento em que a coroa de espinhos é colocada, cravada na cabeça de Jesus. E esses espinhos vão, um a um, sendo enfincados na cabeça de nosso Jesus, a ponto de até furar os seus olhos, de tão grande que esses espinhos eram. Jesus estava ali, a imagem viva do Pai, a imagem viva da dor. Ele foi estendido então por aqueles carrascos sobre o madeiro da cruz. E o próprio Jesus, como um cordeiro manso e humilde, ele se deitou sobre aquela cruz.
Mas os soldados pegaram Jesus com mais força e o lançaram sobre aquela cruz que estava lá deitada no chão. Colocaram-lhe então a mão direita sobre o orifício do prego, no braço da cruz, e lhe amarraram o braço. Então um destes carrascos malvados ajoelhou-se sobre o peito santo de Jesus, enquanto o outro segurava a sua mão que estava contraindo a mão de Jesus, para que ele não se mexesse. E aquele prego era tão grande e tão afiado que até os soldados e até os malfeitores ficaram admirados com o tamanho daquele prego em que Jesus ia ser crucificado. E todo o povo escutava doces, terros gemidos da boca do Senhor. E quando, enfim, os soldados enfiaram aquele prego na mão de Jesus, o sangue espirrou no braço daquele soldado. E quando aquele prego foi entrando, foi quebrando os tendões de Jesus, foi rasgando a sua pele. O prego era triangular, o orifício era estreito e eles tinham que bater com mais força para que o prego entrasse. Cantemos juntos, quando a lança feriu. Quando a lança feriu o peito do amor, No mesmo instante uma espada, no mesmo instante uma espada da mãe transpassou. Quando a lança feriu o peito do amor, Quando a lança feriu o peito do amor, no mesmo instante uma espada, no mesmo instante uma espada, a alma da mãe transpassou. doeu, 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 tamanho e profunda dor, tamanho profunda dor. tamanho e profunda dor, ela chorou, Ela chorou, mas não podemos esquecer, mas não podemos esquecer que por amor tudo suportou. Mesmo chorando aos pés da cruz, foi sempre forte e jamais reclamou. Desde sempre entendeu que era o plano de Deus para os filhos seus. para os filhos seus. E a Santíssima Virgem Maria sentia todas essas dores, todas estas torturas que Jesus sentia. Nossa Senhora estava de uma palidez impressionante e podia-se ouvir gemidos sair da sua boca. Então, enquanto Jesus era pregado, estavam ainda alguns homens a trabalhar na escavação daquela cruz que devia ser colocada, pois a cova era estreita, o madeiro era muito grosso e a rocha era muito dura para cavar. Então, depois de terem pregado Jesus na cruz, ataram as cordas na parte superior da mesma por meio de umas argolas
e começaram a suspender a cruz. E suspendiam e começaram a puxar a cruz. Quando o madeiro então chegou à posição vertical e entrou naquele orifício, naquele buraco, com todo o peso e tocou o fundo com um terrível choque, a cruz tremeu. Jesus se abalou, soltou gritos de dor, soltou gemidos de dor, pelo peso com que aquela cruz havia descido naquele buraco. As feridas de Jesus se alargaram mais ainda. O sangue escorria abundantemente e os ossos estavam se deslocando aos poucos. Doeu, tamanha e profunda dor. Terrível e ao mesmo tempo como que todos estavam se comovendo quando sobre o grito dos insultos dos carrascos dos fariseus, como também de muitos homens do povo mais afastados, a cruz se elevou. Ouviram-se também vozes piedosas de compaixão, as vozes mais santas da terra, a voz da Santíssima Virgem Maria, que estava lá de pé, aos pés dessa cruz, não desesperada, não querendo se matar, não querendo ser crucificada com Jesus, mas estava de pé, sendo coparticipante daquela dor de Jesus. Também a voz de João se ouvia naquele momento, acalentando a Virgem Maria. E ouvia-se também a voz de Maria Madalena, a pecadora, a prostituta, que ao ter um encontro pessoal com Cristo, ao ter um encontro pessoal com a misericórdia de Jesus, foi tocada e foi resgatada do fundo do poço onde ela se encontrava. Então a Santa Cruz de Jesus estava, meus irmãos, plantada, literalmente, pela primeira vez, como a árvore da vida, como a árvore do paraíso. E as chagas, das chagas de Jesus, corriam rios santos de sangue sobre a terra, para expiar a maldição que pesava sobre a humanidade. E aquele sangue fertilizava a terra. Aquele sangue que era jorrado de Jesus e que se espalhava sobre toda a terra era um forte fertilizante, porque a partir dali a igreja nascia. A igreja sacramento de amor era inaugurada, era vivenciada por aqueles que lá estavam.
Então, depois do violento choque da cruz, a cabeça de Jesus, que estava coroada de espinhos, foi fortemente abalada e derramou grande abundância de sangue. Também das chagas e das mãos dos pés de Jesus corriam sangue. E quando nós fazemos essa reflexão sobre a cruz e imaginamos quanto sangue, quanta dor, quanto sofrimento Jesus passou, mas nos esquecemos que até hoje o próprio Jesus continua a sofrer, continua a ser escarnecido, continua a ser ridicularizado, humilhado, crucificado por cada um de nós, pelos nossos pecados, pelas nossas mazelas, pelos nossos vícios. Os carrascos subiram então pelas escadas e desataram as cordas com que tinham amarrado o corpo de Jesus, para que o abalo não o fizesse cair. Um grande vento tomava conta daquele Calvário, uma grande ventania, e a cruz de Jesus balançava. Imagine que com o balanço daquela cruz, com o balanço de Jesus pregado, só por aqueles pregos, Jesus sofria ainda mais. Doeu, tamanha e profunda dor. Mas não podemos esquecer, e por amor tudo suportou, Mesmo chorando aos pés da cruz, mesmo chorando aos pés da cruz, foi sempre forte e jamais reclamou. Desde sempre entendeu que era plano de Deus para os filhos seus. para os filhos seus. A mãe de Jesus, Madalena, Maria de Cleofas, Maria de Eli e João estavam entre as cruzes dos ladrões, ao redor da cruz de Jesus, olhando para nosso Salvador. A Santíssima Virgem, em seu amor de mãe, suplicava interiormente a Jesus que o deixasse morrer com ele. Então o Senhor olhou com a inefável ternura para a mãe querida, e volvendo os olhos para João, disse: Maria, mulher, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. E disse para o filho: eis aí a tua mãe. João, neste momento, representando toda a humanidade, representando cada um de nós, recebeu Maria Santíssima em seu lar, recebeu Maria Santíssima por sua mãe, por sua Senhora. João então abraçou com muito respeito Nossa Senhora, a sua mãe, como um filho piedoso, aquela que era a mãe de Jesus e que naquele momento tinha se tornado também a sua mãe, debaixo da cruz do Redentor moribundo, do Redentor esquecido, do Redentor escarnecido. Doeu, tamanha e profunda dor. Tamanha e profunda dor, doeu,
chegado a hora da agonia, nosso Senhor lutou com a morte. Um suor frio cobriu-lhes os ombros. João estava sobre a cruz e enxugou-lhe os pés com o sudário. Madalena, que estava esmagada de dor, encontrava-se também ali naquela cruz com a Virgem Maria. A Virgem Maria estava lá, amparada por ela, pelo discípulo amado. E Jesus então, com um forte grito, exclamou: tudo está consumado. E neste momento foi o momento da dor de Nossa Senhora, quando Jesus gritava: tudo está consumado. Nossa Senhora, no seu íntimo, gritava: sim, meu filho, tudo está consumado. Faça-se aquilo que o Pai do céu quer que façamos. E a Virgem Maria estava de pé naquela cruz, meus irmãos, porque ela sabia da promessa, porque ela conhecia a palavra de Deus e ela sabia que aquilo era desígnio do Pai das misericórdias. Ela sabia que Jesus tinha que padecer tudo aquilo. Ela bem sabia. Então naquele momento a terra tremeu, o rochedo fendeu-se, a cortina se rasgou. Houve um grande silêncio naquele momento sobre aquele Calvário e sobre toda a terra, onde todos voltavam os seus olhos para a cruz de Jesus. Durante todo este tempo reinava um grande silêncio, uma grande tristeza, revolta. E Nossa Senhora continuava de pé. Até que um tempo depois resolveram tirar o corpo de Jesus daquela cruz. E desceram. Tiraram os pregos, as chagas e depositaram aquele corpo de Jesus ferido, rasgado, escarnecido no colo da sua Mãe Santíssima. E Nossa Senhora chorava por Jesus. Jesus que não podia nem mais chorar porque estava morto. Nossa Senhora padecia com seu filho. E hoje nós somos convidados a padecer com a Virgem Maria. E eu te pergunto, meu irmão, qual é a tua cruz? Qual é a tua dor? O que é que hoje te faz sofrer? E o que é que hoje você encontra a paz? Faz essa reflexão diante da cruz de Jesus. Qual é a tua cruz? Qual a tua dor? Fugir
desta cruz, possamos depositar nela todas as nossas tristezas, todas as nossas incertezas, tudo aquilo que não vem de Deus, para que Jesus, o Cristo ressuscitado, quando ressurgir, ressuscite também conosco. Ressuscitemos também nós com Cristo. Recebei, Mãe Santíssima, toda esta nossa oração, todo este nosso momento, para que, unido à tua dor, possamos também nós sentir uma parcela destes sofrimentos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.